Falta de informação, preconceito e até casos de agressão ligam o sinal de alerta. A sociedade precisa aprender a lidar com as pessoas com autismo. A gente tem falado isso já há muito tempo, mas nem todos ainda, absorveram essa ideia. A Beatriz Frenner, ela preparou para nós uma reportagem especial sobre este tema. A gente vai acompanhar e, na sequência, nós vamos continuar com esse assunto, ao vivo, aqui no estúdio do Balanço Geral, com a sua participação. O espaço onde mais deveria existir acolhimento e inclusão, na escola. Não foi isso que aconteceu com esse menino de apenas 9 anos. O garoto, autista, foi agredido física e psicologicamente pela professora. Foram mais de 20 minutos assim. A professora, que foi contratada para auxiliar na educação da criança autista, empurra o menino contra a parede, grita o tempo inteiro e chega a segurar o rosto dele contra o chão. A mulher vai responder na justiça por maus tratos. Outras 2 funcionárias da escola foram exoneradas. Esse caso aconteceu em Matão, cidade que fica no interior de São Paulo. Mas aqui no Paraná, casos de violência envolvendo pessoas com autismo também vêm se tornando frequentes. Nos últimos meses, diferentes situações foram registradas no Paraná. Esse rapaz precisou ser levado ao hospital após as agressões. Ele teve uma fratura no nariz. Estudante de mestrado, o homem de 24 anos tem autismo. Ele estava dentro do ônibus voltando para casa. Essa mulher presenciou a cena. Entrei no tubo da Praça Tiradentes e a hora que eu fui entrar no ônibus, eu era uma das primeiras que estavam na fila. A hora que eu fui entrar no ônibus, eu vi que estava acontecendo a cena, que estavam batendo no menino. Era um casal que estava batendo nele, ele apanhava, levantava do chão e perguntava para o casal por que ele estava apanhando. No caso dele, a agressão teria acontecido simplesmente porque ele olhou para um casal dentro do ônibus. O homem e a mulher bateram no rapaz por cerca de 5 minutos. Eu não consigo, mensurar, imaginar por que isso aconteceu. Tipo, se um olhar fez isso, tá certo, ele olha um pouquinho diferente. Tipo, você fica imaginando o que passou na cabeça da pessoa bater no nosso filho. Ou agredir, ou brigar, ou qualquer coisa. Tipo, eu não consigo mensurar, eu não consigo pensar, avaliar a fundo por que isso foi feito, como isso foi feito. Tipo, e não é questão de vitimismo, meu filho é vítima. Poderia ter sido qualquer outra pessoa. Esse casal foi investigado pela Polícia Civil. O homem e a mulher devem responder por lesão corporal leve, com pena máxima de 1 ano. Mas além de punição, esses casos também demandam uma outra busca, por informação, respeito, tolerância. O Leon está aqui com a gente, tem 30 anos, é autista. E vai explicar um pouco para a gente, Leon, sobre essas dificuldades que você percebe no dia a dia de preconceito, de violência contra a pessoa autista. Então, eu percebo que nem eu tenho um cão de assistência. No ônibus, mesmo que eu tenha acesso ao ônibus, já aconteceu umas 2, 3 vezes de entrar em briga com pessoas dentro do ônibus porque elas não querem que eu tenha acesso com o cão no serviço. A última briga eu só não tive uma crise mesmo porque uma pessoa me ajudou, mas não é comum me ajudarem. Até a parte da fila preferencial, no último hospital que eu fui, geralmente quando eu tô sozinho, as pessoas tipo, por que você está na fila preferencial? Não era para você estar aqui. Mesmo eu mostrando meu RG que tenha o símbolo de autismo, né? As pessoas geralmente não querem nem que eu esteja na fila preferencial. Essa discriminação que o Leon relata também é crime. No Brasil, autistas são protegidos pela Lei 13.146. A norma prevê que praticar, induzir ou incitar a discriminação de pessoa em razão da deficiência é crime, com pena de até 3 anos de prisão e multa. Você fez até aqui um recado na sua mochila, né? Tem esse... É pelo SUS, esse aqui a pessoa pega no SUS. A única coisa que eu mudei é que eu coloquei um N aqui, porque as pessoas provocam bastante a gente. Quando elas vêm cuidado ao me tocar, elas simplesmente começam a provocar a gente, querendo tocar mesmo, sabe? A última vez que eu não pude sair com o meu assistente, umas 20, 30 pessoas vieram me tocar e sem motivo. E daí eu saí do ônibus e tive uma crise.
Esses casos devem ser denunciados via Disque 100 dos Direitos Humanos. Em situações mais graves de intolerância, chegando à agressão, a polícia deve ser acionada imediatamente pelo Disque Denúncia 190. Eu vejo que elas ainda faltam muito, principalmente conhecer autistas fora né, da parte da infância. Autistas adolescentes, autistas adultos, e que a gente está nesse meio aí, as pessoas só precisam entender que a gente só não vai agir como elas esperam que a gente haja, né? Tá, e esse é um dos assuntos de destaque aqui do nosso Balanço Geral para a gente fechar a semana prestando até um serviço à nossa comunidade, porque de tudo que a gente viu aí, em resumo, a gente precisa entender que o autismo, ele é mais uma característica nossa, do ser. Mas a gente amplia aqui porque nós recebemos no estúdio do nosso Balanço Geral a Ana Batista. Ela é advogada, é especialista em questões ligadas às dificuldades que são enfrentadas pelos autistas no dia a dia, como nós vimos esse personagem que conversou com a nossa equipe. Uma situação tão difícil envolvendo meninas, meninos, como eu disse, doutora, é uma característica a mais do ser, mas que ela não é bem compreendida ainda. O que está faltando? É consciência, são campanhas, são ações públicas para nortear a população sobre o autismo? Sem dúvida. O autismo ele precisa ser levado a maior conhecimento das pessoas, tanto a nível como se comporta a pessoa com autismo, quanto os direitos da pessoa autista. A gente precisa de políticas públicas de promoção, né, de conhecimento sobre a patologia, de conhecimento que a pessoa autista conheça que ela tem acesso a direitos, como, por exemplo, fila preferencial, como, por exemplo, pessoas em situação de hipossuficiência, acesso ao BPC. São direitos que muitas pessoas não conhecem e precisam ser levados à população em geral. E por que isso não é lançado ao grande público? O que acontece? A senhora falou aí das políticas públicas que faltam. A gente já avançou muito, mas ainda há a impressão que o preconceito, ele impede que isso tudo aconteça. Sim, sem dúvida, a gente verifica o dia a dia o preconceito da pessoa com autismo. Além de ser advogada da área e por isso estar em contato com um número grande de crianças, eu sou mãe de uma criança com autismo e a gente verifica um grande preconceito no comportamento atípico e não compreendido. Então, por exemplo, se a criança ela não dá um oi, se ela tem uma reação talvez um pouco mais, não digo agressiva, mas receosa ao tocar, retraída. Muitos olhares, muitas condenações, pessoas até parando e falando, não, mas que falta de educação. Então a gente precisa ter esse conhecimento das diferenças, não só sobre autismo, mas de pessoas com deficiência, das características, pessoas neurodivergentes, como se comportam, como que a gente deve respeitá-las. O que a gente precisa verificar que não é uma educação, é um comportamento próprio da criança, ou do adolescente, ou do adulto autista. Doutora Ana, e legalmente falando, o que isso implica então para as pessoas que por falta de conhecimento, né, acabam tendo práticas totalmente contrárias a isso que a gente está discutindo aqui agora? Bom, a discriminação ela não pode ser justificada pela falta de conhecimento sobre o tema. A gente fala que precisam de políticas públicas para promover a temática, mas a gente avançou muito e é um tema que pode ser buscado em meios de comunicação, como está sendo feito agora, internet. Se fala muito mais sobre isso e não pode usar a justificativa de eu não sabia para promover um preconceito, seja direto ou indireto à pessoa com autismo. É isso, e a gente vê imagens como essa de crianças, de jovens, de adolescentes sendo agredidos pelas características que têm. A senhora disse que é mãe de autista. No seu reduto, eu acredito que todos tenham bem esclarecido como é lidar com um autista, como é conviver com um autista. Sem dúvida, é claro, eu gosto de uma condição privilegiada por ser advogada do tema, então é diferente, eu manejo o tema não só no meu dia a dia como mãe, mas também como profissional, mas isso é uma exceção. Muitas vezes a falta de conhecimento não é levada nem aos pais o conhecimento sobre o quadro, que atrapalha muito o desenvolvimento da criança. Então é preciso que seja feito um acolhimento desde o momento do diagnóstico desta família, promover uma inclusão também da família na sociedade, que é outro aspecto pouco comentado. A gente está falando da sociedade num todo, né? Mas tem o berço, ou seja, a própria casa, o pai, mãe, irmãos, enfim, as pessoas estão mais próximas. Nós chamamos aqui os nossos telespectadores a participarem. Você tem dúvida sobre o autismo? Manda para a gente a sua questão, que nós vamos trazer aqui as perguntas
para a doutora Ana e ela vai discorrendo, vai trazendo então essas respostas. A Aline mandou pelo nosso WhatsApp. Sou a Aline Gonçalves, da região sudoeste do Paraná. Alô, pessoal do sudoeste, obrigado pela companhia. Francisco Beltrão. Tenho um filho autista e sofre bullying na escola de vários alunos. Ele tem 10 anos e eu sofro muito, porque não é fácil ver ele falando: mãe, eu fico sozinho no recreio, eu choro junto, às vezes não sei o que fazer. Isso aqui traz bem pra gente a imagem clara de que nem mesmo a educação, o sistema educacional está preparado para absorver e acolher essas crianças. Sim, nós temos leis relativas à inclusão da pessoa com deficiência e da pessoa autista. Né? É bom comentar que a pessoa autista ela tem acesso a todos os direitos previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, o direito à inclusão é um direito a um plano pedagógico educacional individualizado, objetivos curriculares individualizados, acompanhante especializado, caso necessário, e suporte de tecnologia assistiva. Mas mais que isso, é promover também uma inclusão nas relações com os pares, né, no colégio. O bullying é uma prática criminosa. Então, o que a gente recomenda? Diálogo com a escola, em caso de bullying, denunciar e procurar um advogado para uma análise concreta do caso específico. Mas é uma situação, infelizmente, que a senhora Aline está passando, é uma situação que a gente escuta todos os dias e preocupa sobremaneira a incapacidade ainda de muitas instituições de ensino em lidar com a situação. O pior é naturalizar isso. Exatamente. Obrigado. Aline, obrigado aí, tá, pela mensagem. A Eli Bordados mandou o seguinte: que bom que vocês estão dando abertura para um tema autismo. Tem um filho aqui que é autista e não é nada fácil, principalmente para a gente que depende do SUS. Demora muito para sair as consultas com os médicos especializados. E, além do mais, é difícil porque a sociedade não entende muito sobre o tema e julgam muito a gente, principalmente quando os nossos pequenos têm crises na rua. Isso acontece muito dependendo do caso do autista. E aí aqui ela faz, né, uma crítica ao nosso sistema de saúde. Bom, eu vou iniciar falando sobre as crises. As crises, a gente tem 2 tipos de crise que eu vou ressaltar, que é o meltdown e shutdown. O meltdown é quando é a crise expansiva, a criança é como se a capacidade cognitiva dela reduzisse, muito grito. Parece para muita gente que não conhece birra. E muitas mães são condenadas por isso. Nossa, tá fazendo birra, criança mal educada, é aquilo que a gente vinha falando. E o shutdown é como se desligasse o sistema. Claro que eu estou explicando assim de forma bem Mas sucinta, a linguagem né? é didática para que todos entendam. Exatamente, para que as pessoas comecem a perceber, opa, talvez não seja uma crise de birra, talvez seja uma criança que realmente precisa de um suporte. E daí a pessoa, a mãe que está do lado, o pai que está do lado, precisa se sentir acolhido e não julgado por aqueles que estão observando. Perfeito. Com relação ao SUS, ao sistema de saúde em geral, a gente vê uma necessidade muito grande de judicialização ainda do tema. Então, muitos pais, para conseguirem um acesso célere e com profissionais qualificados para o atendimento, porque muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, a intervenção precisa ser por métodos específicos e profissionais qualificados, acabam tendo que recorrer à justiça, né? Seja por um advogado particular, seja pela defensoria pública, e causa um grande número de judicialização da temática, tanto em plano de saúde quanto no Sistema Único de Saúde. No Sistema Único de Saúde, a grande problemática é a demora, que leva à judicialização. Então, muito tempo para marcar uma reconsulta, muito tempo para conseguir disponibilizar um atendimento Mas eles têm uma preferência, doutora? Tem preferência, sim, tem preferência, mas mesmo assim a gente ainda tem um sistema inchado e pouca disponibilidade ainda profissional para atender a grande demanda de crianças com autismo, crianças e adolescentes e adultos, né? Não vamos só focar nas crianças, também tem direito, né? A gente tem visto muitos casos de adultos que estão descobrindo agora, né? Depois de adulto, que você tem essa característica também. Eu estou muito feliz aqui de receber alguém especialista para falar de um tema tão delicado, mas tão importante. Você que está chegando agora ao nosso Balanço Geral, nós estamos abordando o autismo, as características, as leis, os benefícios que os autistas precisam ter respeitados. A doutora Márcia está aqui com a gente acompanhando tudo isso, doutora. Dentro do Poder Judiciário, a gente está aqui com uma advogada, mãe, vive, né? Vive isso na prática, mas em muitos casos não há esse entendimento mesmo na prática, né? Eu só queria incluir a senhora nessa conversa. Doutora, acho que eu penso assim, entendendo que não tenho esse tipo de convivência. Mas será que a dificuldade também que as pessoas acabam tendo esse preconceito é porque se a gente tem uma pessoa com dificuldade de ambulação, você vê que ela está numa cadeira de rodas, você vê, é visual. Se é uma pessoa que tem problema com a visão, você vai ver que ela é cega.
Será que esse preconceito não vem muito mais porque a gente não consegue identificar de forma imediata e por isso? Muito, muito. Esse é um ponto extremamente importante. O tema da pessoa com deficiência, durante muito tempo, foi conectado à questão fenótipa. Então, como a aparência da pessoa com deficiência. Então, a gente liga isso a alguma questão de traços por alguma questão genética, de utilizar uma cadeira de rodas ou uma prótese. E a pessoa com autismo, ela não tem um fenótipo, ela não tem uma característica visível. E isso é uma coisa, as pessoas neurodivergentes precisa ser um tema levado. Não é porque a pessoa não tem uma característica identificável visualmente que ela não precisa de suporte. Então, o cão-guia, por exemplo, é muito difícil a gente vê pessoas questionando por que esse cão está entrando se existe uma pessoa com deficiência visual. Agora, se é uma pessoa autista, não, ela é um cão de passeio, porque ele está entrando nesse local. E o cão-guia entende como um cão de serviço. Exatamente, e não compreende aquele cão como um cão de serviço. E a gente viu o Leon, que ele tem, né, o emblema ali, dizendo sou autista, e que por isso ele também é agredido, ele também é violentado. Sim, e aí tem os dois pontos. A gente vê muitas vezes alguns questionamentos colocados pela questão de não haver uma aparência, mas também a gente vê uma falta de desconhecimento do que uma brincadeira, por exemplo, de tocar o Leon. O que isso pode causar? Às vezes a pessoa não sabe o quão sofrido pode ser uma crise como um meltdown e o que isso pode causar, e dias para a pessoa se recuperar cognitivamente, emocionalmente daquele momento. Doutora Ana, tem uma última pergunta aqui, o José Luiz. A respeito do assunto autismo, estou passando uma situação muito complicada. A minha vizinha, não sei se por ignorância ou maldade, ligou para a Guarda Municipal, fez um BO por violência doméstica. Faz 6 meses que estou na fila de espera para consulta aí com um neuro, mas meu filho, de todos os indícios de ser autismo ou TDO, né? Eu acho que ele quis dizer isso, ou TDAH, eu estou em desespero. Ou seja, é um pai que de alguma forma está convivendo com essa situação e que tem na própria vizinhança a falta de conhecimento e os reflexos disso. O que eu noto aqui é uma coisa que a gente escuta bastante, que é a dificuldade de acesso ao diagnóstico por dificuldade de acesso a uma consulta no SUS para o referido diagnóstico, porque muitas vezes é uma consulta que precisa ser com especialista, às vezes não basta uma consulta apenas para se fechar o diagnóstico, e a pessoa fica nesse limbo, ela fica nessa espera, ela vê na criança a necessidade de suporte, a criança demonstra indícios de um quadro autístico ou de alguma outra neurodivergência, porém sem acesso a um diagnóstico fechado. Sem acesso a esse diagnóstico, como se pleiteiam os direitos? Como se justifica a situação? É uma situação bastante complicada. O que eu orientaria nesse caso é a procura da Defensoria Pública, né, ou de um advogado privado, para tentar uma medida judicial justamente para essa consulta inicial, até porque é um direito, o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo. Isso é um direito previsto, né? Então, o diagnóstico não necessariamente precisa ser definitivo, não precisa estar fechado, mas se verifica a necessidade de um diagnóstico para acesso a algum tratamento enquanto se confirma, esse diagnóstico deve ser conferido. Doutora Ana, fiquei muito feliz com a participação da senhora aqui, com tanto esclarecimento, e eu espero de verdade que a gente tenha contribuído de alguma forma para ampliar a consciência da nossa comunidade sobre o tema autista. Muito obrigado, saúde para a senhora e até uma próxima. Agradeço, viu? obrigada. Obrigado. E a você que mandou mensagem,